Vamos lá, gás final, hein? Ó, do mesmo jeito que eu tinha a probabilidade conjunta do caso discreto, você vai ter ela no caso contínuo. Se antes você pegava cada x, multiplicava pelo y e as células, né, que eu expliquei, já não lembro quem fez a dúvida, desculpa, viu, esqueci o seu nome, mas tudo bem. Não lembro se foi a Juliana ou se foi a Laura, bom, tudo bem. Do mesmo jeito que perguntaram, né, P de xy, que é esse que está aqui, do mesmo jeito que antes eu tinha isso pontualmente definido, para um x definido e um y definido, eu tinha uma célula, né, porque era pontual, era um problema discreto. Agora, eu vou ter uma função que é de duas variáveis, uma f de xy. E aí, quando eu integrar essa f de xy dentro de um intervalo, eu vou ter uma probabilidade. Então, eu estou trocando aquela ideia de ter a massa de probabilidade, a função, né, a distribuição num ponto, que antes era um ponto x igual a tal número, y igual a tal número, para saber, dado um intervalo de x e dado um intervalo de y, qual que é a probabilidade vai ser a integral dessa função. É uma integral dupla. O que seria varrer o espaço amostral nesse caso aqui? Varrer o espaço amostral aí de menos infinito a infinito com o x, ou no domínio, né? No inferior e no superior do domínio do y, varrer a integral dupla aqui dessa, varrer todas as possibilidades dessa f, isso é 100%. Então, olha como é que fica isso daqui, ó. Eu tenho uma função f de xy definida num domínio maiorzão ali. Se eu falar, olha, o x está entre a e b, e o y está entre c e d, eu dei dois intervalos, um para x e um para y. Se eu integrar isso em dy dx, integrar essa f nesses dois intervalos ali, essa integral dupla, isso é a probabilidade de eu ter um evento caindo ali dentro. Então, agora virou um problema de cálculo, né? Mas normalmente eles não cobram isso com tanto cálculo difícil. Só que você tem que conseguir entender isso e analiticamente chegar no que ele está pedindo. Dúvidas nisso aqui? Esse daqui é um conceito chave, assim, para resolver essas coisas. Falem comigo. Até agora pode ir também? Você consegue fazer um exercício? Tá. Eu vou fazer na sequência, porque eu acho que do jeito que eu apresentei, eu já faço mais uns... eu já falo de mais 2, 3 coisas, e aí eu faço exercício, mas vamos lá. Então, beleza. Ó, a gente trocou agora um valor de uma célula para uma integral em dois intervalos, né? Uma integral dupla. Beleza. Antes, eu tinha a distribuição marginal de x, era eu varrer todos os valores de y e manter só x lá. Agora é a mesma coisa. Então, para eu saber a função marginal de x, a distribuição marginal de x, eu tenho que varrer todos os y. Então, agora, em vez de ser um número igual era um número aqui, numa célula, né, 0,25, por exemplo, vai ser uma equação função de x. Vai ser a função distribuição marginal, né, densidade marginal de x. E aí, para saber a marginal em x, eu preciso fazer isso valer para qualquer y. Então, eu integro a f, que é xy, só em y. Eu vou acabar tendo uma função que depende só de x. A de y é a mesma coisa, só que aí eu varro todos os valores de x. E aqui também é um conceito legal. Você não vai precisar usar isso nas integrais, mas você pode usar no exercício. Quando x e y eram independentes, no caso discreto, eu falei para vocês, um valor da célula, né? Um resultado da célula, um P de xy, seria igual ao produto das marginais. Quando eles são independentes, quando x e y são independentes, é isso que acontece. O valor de uma célula, P de xy, é a mesma coisa que marginal de y, naquele valor que você pegou, vezes a marginal de x. Agora, como a gente está trabalhando com integrais, isso aí acaba valendo para a função densidade de probabilidade. Então, se eu tiver x e y independentes,
A minha função, ela é o produto das marginais. Isso é importante também. Vamos fazer um exercício que o Pedrão pediu. Exercício de prova. E daqueles que são bem diretos. Deixa eu ver se tem algum parecido com isso na que eu recebi aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Sejam duas variáveis x e y, aí ele dá a f de x e y, ele dá os domínios da função e pede uma probabilidade dentro de um intervalo. Olha que legal. É bem a cara do nosso exercício aqui. Eu vou fazer a do nosso exercício só porque ele está já resolvido. Mas isso aqui é P3 de 2022, tem bem essa cara. Ele dá uma f, dá um intervalo, pede uma probabilidade. Olha lá. Obtenha P de x maior que y. Ó, isso daqui é até mais difícil, eu acho. Foi tirado de prova também, é até mais difícil. Se a função densidade de probabilidade conjunta é tal valor. Primeira coisa, ele deu uma probabilidade, uma função com uma constante. Para descobrir essa constante, basta você varrer o espaço amostral e isso ser igual a 1. Então, eu faço a integral dupla dessa função, né? Primeiro, né, ela está definida em x valendo de 0 a 1, y valendo de 0 a 2. Qualquer outro resultado, ela vale 0. Então, ela está basicamente bem definida aqui, ela vai ter alguma importância para a gente com x de 0 a 1 e y de 0 a 2. Se eu varrer o espaço amostral, integrar nesse domínio a função, isso tem que dar 100%. E aí eu já descubro uma constante. Normalmente, exercícios de prova com variáveis contínuas bidimensionais vão ter essa coisinha, deixar uma incógnita lá, você tem que fazer isso. Aí ele pede uma probabilidade. O que você precisa fazer para dar essa probabilidade? Você precisa entender qual integral que você faz agora. Já que você tem a f, né, você precisa fazer uma integral no domínio. Esse problema, ele pediu x maior que y. Então, ele quer a área do gráfico em que x é maior que y. O domínio todo está aqui, ó, x de 0 a 1, y de 0 a 2. O x maior que y, ele ocorre nessa parte que está achurada aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traduzir essa visualização aqui em integral. P de x maior que y é a mesma coisa que ir de 0 a x dy, né? Então, cada dyzinho indo de 0 a x, e depois integrar de 0 a 1 em dx. Essa é fazer integral dupla sobre essa superfície aqui, sobre essa área aqui. E aí vai dar o resultado do problema. Esse exercício eu acho legal vocês olharem com calma, já que ele dá uma probabilidade um pouquinho maior. Mas indo no mesmo conceito, sem resolver, mas já mostrando para vocês, esse aqui é um exercício da prova de 2022. Ó, deu duas variáveis, x e y, que é um evento intersecção x maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero. Então, beleza. Ele quer a integral nesse domínio aqui, que a gente vai ter que descobrir, sabendo que a função fxy ela é a cosseno de x, sendo que o x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, acho que é isso, né? E o y está entre menos 1 e 1. Pronto, você vai desenhar, mais ou menos, você não precisa desenhar a função em si, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer desenhar é assim, desenhar o domínio em xy, então desenha até onde vai o problema como um todo, entende o evento que ele quer, traduz isso em limites de uma integral, e aí é só fazer uma integral dupla. Eu estou falando só fazer, né, mas é que vocês devem estar com um cálculo bem melhor que o meu, mas digam para mim, ficou um pouco mais claro como faz o caso conjunto bidimensional, e esse resultado de prova, se vocês começarem a fazer, vocês vão conseguir, sei lá, enxergar como que resolve? Acho que sim. Precisaria tentar fazer um exercício para ver se funciona, mas aí qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Isso. Qual que tem outro aqui, ó? Esse aqui é bem... Esse aqui também é bem tranquilinho, ó lá. Função densidade é cx ao cubo, com o x variando de 0 a 2 e o y de 0 a 1. Ele pede a densidade marginal de x. Isso aqui é de prova também. Tranquilo. Ele deu uma constante, uma função. Se você varrer o espaço amostral, você acha a constante. Beleza. Distribuição marginal de x é tudo para qualquer valor de y. Então, integra no domínio de y a função
a função conjunta, você vai ter a função só em x. E aí, ele pede a densidade marginal de x, já é isso mesmo, né? No fundo era isso. Esse problema aqui, resolvia fácil assim, bem tranquilinho. Última coisa do material, aí a gente pode dar uma olhadinha na prova, mas ó, como é que fica uma condicional de distribuições 2D? Você não vai precisar ficar preocupado com isso, mas presta atenção. Quando cair, vai cair bem direto para você só aplicar essa fórmula. Me dê a probabilidade de y dado x, ou a função y dado x, né? Aí você precisa pegar a conjunta e dividir pela que você conhece. Se é dado x, você conhece o x, você precisa da marginal do x. Se é x dado y, você precisa da marginal do y. Mas basicamente você vai descobrir essa funçãozinha aqui e aí resolver uma integral que ele peça para você. Eu acho que não tem muito, é só fazendo exercício mesmo. Tem exercício no material, a coisa se resolve sem muito problema. A gente ainda deixou alguns exercícios aqui para o fim, ó, com um caso legal aqui resolvido. Eu acho que é isso, assim, o bidimensional, você tem que ter entendido o primeiro para poder extrapolar. E aí você vai virar, o problema vai virar um problema de integral dupla, e a dificuldade é enxergar os domínios para integração. Uma vez que você fez isso, a integral em si não costuma ser muito complexa. Ela é chata, mas ela não é complexa, não é igual a prova de cálculo. O conceito de marginalidade ele é o mesmo, de lá para cá, só que aplicado nas funçõezinhas. O de independência também, e o de condicional também. E aqui eu já acho que esse de condicional tem menos chance ainda de cair, porque é uma prova com muito conceito misturado, né, muita coisa misturada, então não sei qual que é a real chance de cair, mas faz parte da matéria. Ó, vamos dar uma olhadinha, ó. F de xy está aqui, tem esses limites, assinale a alternativa correta. Se são independentes ou não, aí você tem que achar as marginais e ver se isso bate. Isso daqui era só isso, olha que legal. Você precisa saber se é independente ou não e falar sobre as marginais. Isso aqui é da prova do ano passado. Como é que eu sei se é independente ou não? Aí você tem que vir ali nos conceitos que a gente passou e lembrar disso aqui, ó. Se forem, quando são independentes, a própria função ela é a multiplicação das marginais. Descobre uma marginal, descobre outra marginal, faz a multiplicação, vê se são independentes ou não. Com isso, você resolvia o teste 4, porque falar sobre independência você já teria uma resposta, e o que ele pede na sequência é sobre uma marginal de x ou uma marginal de y. Que mais? Aqui, um outro experimento, par xy está associado, tem uma função f de xy igual a 1. E se o xy está dentro desse A, e se está fora é 0. Pede coeficiente de correlação, olha que legal. O coeficiente de correlação vai ser análogo. Eu acho que não está no material, mas a fórmula é a mesma, né? Ou acho que a gente botou lá. Deixa eu ver. Vamos achar o coeficiente de correlação aqui. Aqui, ó. Você sabe fazer o valor esperado de x e de y, então, para o caso contínuo, você precisa calcular essas coisas, vai ter a covariância e vai ter o ρ. É realmente extrapolar o conceito para 2 dimensões. Então, as coisas que eles pedem no discreto e no contínuo costumam ser parecidas, só que no discreto se resolve com uma tabelinha, né? Quando é bivariado é uma tabela, quando é contínuo é uma integral dupla. Isso daqui é um problema de normal, que vocês vão acertar. Considere essas variáveis aleatórias. Esse daqui é um de coeficiente de correlação. Esse daqui é lambda, ó, taxa de ocorrência, não sei o que, isso aqui é exponencial. O que mais? Tempo de vida útil é exponencial, tempo de vida útil é exponencial. Aqui exponencial também, então olha quanto exponencial caiu. Umas 3, caiu pelo menos umas 2, 3 de normal, caiu bastante de bivariada, caiu uma de uniforme. Acho que assim, o principal foi isso que a gente falou, gente. É muito conceito mesmo, mas eu acho que deu para falar tudo nessa manhã. Ó,
Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson, uniforme, normal, exponencial, aquele teorema, que é quando as coisas são somadas, você leva para uma normal padronizada, coeficiente de correlação, covariância, essas coisas todas, e o caso bidimensional discreto e contínuo. Boa sorte para vocês, não sei, falem as dúvidas aí, porque já é almoço, mas a princípio tá... A princípio a gente passou por tudo, né? Tem vídeo para cada uma dessas coisas no canal, tem exercício resolvido lá para vocês irem sentindo. O que eu consegui responder a tempo lá no Instagram, eu vou respondendo para vocês por áudio, a gente vai conversando. Mas acho que é isso. Dúvidas? Para mim, tudo certo. Valeu, Thiago. Obrigado. Então, beleza, gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar a gravação e vou ficar mais uns 10 minutinhos aí, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, estou por aqui, tá bom?